Boa Boa tarde, tarde. Diana. Tudo bem? Ó, vamos lá, Diana. Vamos. Tá preparada? Ai, estou animada. Que bom, que bom. Vamos lá. Eu vou coletar todos os seus dados, tá, Diana? Por quê? Porque isso é muito importante. Uma coisa que a gente aprende dentro da formação terapeuta e MTI é que nada é de maneira aleatória. Então, o nome que a gente tem, datas de nascimento, profissões, a quantidade de irmãos que a gente tem, que é a nossa posição na grade familiar, tudo isso tem um para quê. Né? Então, tudo isso é conteúdo relevante para a gente poder entender toda a história da Diana e ver o que pode estar, né, linkado ou não com a queixa, com o sintoma que a Diana quer trabalhar, com tudo que ela quer trabalhar hoje. Tá bom? Tá Então, certo. é muito importante. E só para a gente poder validar, Diana, tá tudo bem para você fazer o atendimento ao vivo, o pessoal ver aqui os atendimentos e depois compartilhar esse atendimento tanto na área de membros, dos alunos, como em outros locais, está tudo bem. Você autoriza? Autorizo. Tá ótimo, Diana, tá ótimo. Então vamos lá, Diana, me fala seu nome completo, por favor. Diana Sara de Araújo Abreu. Quantos anos, Diana? 58. 58. Qual a data de nascimento? 3/7/63. E aonde você nasceu, Diana? Eu nasci numa cidade pequena de Minas Gerais, Sabinópolis. Tabinópolis? Sabinópolis. De Sabinópolis. Sabino. De Sabino. E hoje você mora onde? Hoje eu moro em Sete Lagoas, Minas Gerais, a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Aham. Sabia que meus pais quase foram morar em Sete Lagoas? Ah, que legal. É uma cidade boa. Meu pai estava trabalhando em Matozinho, que é perto daí, né? É, pertinho. Então, Olha mas que eles legal. queriam dar a opção de morar em Sete Lagoas. Que legal saber. E você é casada, Diana? Sou casada há 31 anos. Um único casamento? Único. Qual o nome do maridão? Leonardo de Souza Fonseca. E tem filhos, Diana? Nós temos 2 filhos, homens. Qual o nome dos meninos e a idade? Lucas Eduardo de Araújo Fonseca, que tem 28 anos, e Matheus Felipe de Araújo Fonseca, que tem 24 anos. Mateus com TH ou não? Não, Tá. E você teve alguma perda, Diana? Seja antes de algum dos meninos, depois, ou no intervalo de um para o outro, você teve algum aborto, alguma perda? não. E você tem irmãos, Diana? Tenho. Nós somos Quantos irmãos? 8. 8? Nós somos 8. E você está em que posição dessa grade familiar, Diana? Pois é. Olha, minha mãe teve 5 filhos, depois de 10 anos ela teve 3. E eu sou a penúltima desses, desses 8. Um Tá. faleceu o ano passado, o mais velho faleceu o ano passado, e meu pai também faleceu o ano passado. E me diz uma coisa, Diana, desses 8 filhos, a sua mãe teve alguma é, perda, algum aborto ou alguma coisa antes de algum deles aí? Não. Ela fala que não, que Tá. nunca voltou. Então você é a sétima filha de 8 aí. Isso. Legal. E qual o nome da mãe, Diana? Tereza E a dona Tereza é viva? é viva, tem 98 anos. Lúcida, Legal. E graças a ela, Deus. e ela tem alguma doença crônica? Não, Não? minha mãe, eu nunca soube que minha mãe adoeceu. Que legal. Hoje em dia ela tem pressão alta, né? Mas depois de idosa que ela ficou. Entendi.
E o nome do seu pai, Tereza? Ô, Tereza, ó, Giana, eu olhei o nome aqui da tua mãe e Geraldo. repeti. E Geraldo. o seu Geraldo faleceu, que você falou, né? O ano passado, com 102 anos. 102? 102 anos. Lúcido também. E ele faleceu do quê? Por idade. Por Ele foi idade. apagando. Foi uma morte muito bonita. Foi apagando devagarinho, foi nos preparando. Que lindo, que lindo. E você trabalha com o quê, Diana? Atualmente eu estou aposentada. E você trabalhava Eu, com o quê? eu trabalhava na Justiça do Trabalho, na área de direito, né? Em qual área, desculpa, Diana? Direito. Direito. É a área fim, né? A área fim da Aham. Justiça do Trabalho. E o que você quer trabalhar hoje, Diana? Nossa. Pois é, eu tinha colocado aí psoríase, que eu tenho psoríase, e falta de energia, que eu não sei dizer se é depressão, né? É uma falta de Aham, energia, tem energia para nada, quer ficar quieta. aham. Tá. Mas é isso que você quer trabalhar? É isso que você quer ver hoje? É, Tá ótimo. Tá ótimo. É, você consegue apoiar o celular em algum lugar, Diana? Porque eu vou pedir para você fazer. Só que eu vou precisar olhar para você, né? tá. Só um minuto. Tá bom. Não sei se vai ficar bom a Tá ótimo. altura. Não, não, tá ótimo. É Tá rapidinho. bom? Tá ótimo. Tá. O que eu vou pedir, Diana? Eu vou pedir para você. Você tem netos, Diana? Tem o quê? Netos? Neto? Tenho duas netas do meu primeiro filho. Do Lucas? É. Legal. E elas são com quantos anos? Ana Beatriz tem 6 anos e a Lana Laura tem. Vai fazer 3 no próximo mês, dia Tá. 31. Então, eu vou pedir, Diana, para você imaginar que você está no aniversário de uma delas e que chegou o momento de cantar o parabéns. Eu queria que você fechasse os olhos, se imaginasse cantando parabéns para ela e batendo palma. Eu queria ver você batendo palma. Tá ótimo. Tá ótimo. Agora, pode abrir os olhos e me fala uma coisa, Diana. Essa tua mão aqui, ó. Levanta essa mão aqui para mim. Ela é a Direito. direita. Não, a outra. A outra é o quê, É Diana? esquerda. É Esquerda? esquerda. Tá. Tá ótimo. Ai, ai, ai. É. Não, isso é um teste, Diana. Você é meio mago, né? Não, só não. E parece ser, né? Mas não é. O que é isso, né, Diana? E é até legal você falar isso. É uma metodologia, é um passo a passo. Quando a gente tem um passo a passo, entende que nada na nossa vida acontece de uma maneira aleatória. Que tudo tem um para quê, né? Só que muitas vezes a gente não aprendeu, a gente foi domesticado a acreditar que o externo é que estava comandando, que a cura estava no externo, que muitas vezes eu recebia um diagnóstico e tinha que ver aquilo ali como uma sentença, né? E o método MTI, ele te possibilita você ter esse passo a passo para você compreender. Então, por exemplo, isso que eu pedi para você fazer agora é um teste que a gente aprende lá dentro do método MTI, que é para identificar o quê? Qual é a lateralidade do cérebro que a Diana interpreta as situações principalmente de estresse. Então, a gente tem uma lateralidade cerebral ali predominante, tá? E a Diana, na hora que ela bateu palma, ela bate palma com a mão esquerda, ó, dominante na hora da palma. Bate palma, Diana, para você ver. Ah, não, agora você mudou a palma. Tá ótimo. Não. Você tem uma... Mudei. Tá ótimo, Diana. E aí, o que é importante você ver? Né? Isso é importante a gente ver. Mulheres que batem palma com a mão esquerda, por cima, ou na ação, elas são mais... com energia mais masculina, que a gente fala. Ela tem uma energia mais de aquisição. Mulheres que batem palma com a mão direita, que agora
deu para ver com a clareza maior que a Diana bate com a mão direita, são mulheres que têm uma energia mais predominante femininas. Então, são mulheres mais acolhedoras. Então, você deve ser aquela mãezona de querer botar todo mundo debaixo das asas, de querer agarrar as netas e cuidar, de querer cuidar dos filhos. Porque tem essa energia de recebimento, a gente fala, né? De acolhimento ali. Então, é uma pessoa que não gosta muito de confrontos, às vezes prefere se calar do que ficar numa disputa, porque é a energia de base. Entende? E eu sou canceriana, né? Também, canceriana, né? já é assim. Isso já vai só somando com isso. Mas isso é importante a gente entender. Porque é como muitas vezes a Diana, ela é assim, a Diana evita o confronto, mas se pisar no calo também, sai de baixo depois. Não tira ela do sério não, porque também ninguém segura ela. Entende? Isso não é mágica. Entende, Diana? Isso não é bruxaria de ter. Isso é o quê? Isso é toda uma metodologia, toda uma base que a gente vai, mas é importante. Por quê? A psoríase, que é o que você trouxe para a gente poder trabalhar junto com a falta de energia, pode ser que elas estejam somadas ali, né? A lateralidade, que a gente fala cerebral, a lateralidade biológica, influencia. Ela já dá uma pista do que a gente vai mapear para a gente. Tá? Então, é por isso que eu pedi para você fazer o teste, e por isso que algumas lives que eu fiz de atendimento, eu não pedi para algumas outras pessoas, porque às vezes tem influência ou não tem, dependendo do que está sendo trazido ali para a gente poder olhar e trabalhar. Certo? E me diz uma coisa, Diana, a psoríase, ela está em que parte? Ela está localizada em que partes ou partes do seu corpo? Cotovelos e joelho esquerdo. E ela começou em qual parte? Nos cotovelos. E ela começou simultaneamente nos dois cotovelos? Eu acredito que sim. Tem muito tempo, sabe? Que eu não lembro muito bem, mas tem 25 anos mais ou menos que eu apresento essa psoríase. E o interessante, Rodrigo, é que na minha família ninguém tem psoríase. E da família do meu marido, muitos têm. Ele não tem. Eu falo que essa psoríase não é minha, é dele. Mas pode ser, hein? E a gente vai ver, olha que pode ser, hein? Porque o que acontece, Diana? Isso é legal. A gente vive uma situação de estresse de 3 maneiras. De uma maneira real, que eu estou vivendo aquela situação de estresse, ela está acontecendo comigo. De uma maneira simbólica, que eu imagino aquela situação de estresse, eu visualizo, é mais um simbolismo. Então, por exemplo, existe muitas mulheres que podem ter um sentimento de perda. Ah, perdi meu filho. Só que esse filho ele não faleceu. Ele apenas foi morar numa outra cidade, foi morar num outro local. Então, ela tem aquele sentimento de perda de maneira simbólica, aquilo ali. O filho não morreu, ele só não está mais na mesma casa. E a gente pode viver também o estresse de maneira virtual, que é quando eu vivo pelo outro. Quem sofre os conflitos são outras pessoas, e eu estou muitas vezes naquela empatia tóxica ali. Eu estou vivendo ela. Tá? Então, por isso que eu brinco que pode ser que a psoríase seja do teu marido, mas você pode estar vivendo algo por ele, que a gente vai entender. Então, ela começou há 25 anos atrás, é isso? Isso. 25 anos atrás você tinha 33 anos, é isso? É. Legal. Tá. Vamos lá, Jana. O que é o método? Tá? O IMTI. Primeira parte que a gente tem no método é identificar. É o I. Tá? E o que é o identificar? É a gente entender, né, o que está por trás da psoríase. Qual é a situação de estresse, qual a situação de conflito que aconteceu com a Diana, né? Pelo menos o despertar desse sintoma aconteceu há 25 anos atrás e que ela perdura dentro desse conflito, porque se ela não melhorou, eu ainda estou dentro do
conflito, dentro do trilho aí, de situações que podem me relembrar, ou conflitos e tudo, tá? Psoríase, Diana, ela tem uma particularidade. A psoríase, ele não é uma única situação de estresse. Tá? Eu tenho duas situações de estresse associadas ali. Eu tenho, na verdade, duas separações. Então, para uma pessoa desenvolver psoríase, ela tem que ter vivido dois conflitos de separação, que foram intensos para Diana. Tá? Então, só para você poder entender, Diana, e aí lembra que a gente pode viver algo de maneira simbólica, algo de maneira virtual, não necessariamente real. Mas lembra que você fez o teste da palma? O que esse teste nos ajuda nesse momento, Diana? O teu lado esquerdo do corpo, né? Então o teu cotovelo esquerdo, tá? Ele vai estar relacionado a mães e filhos. O teu lado direito vai estar relacionado a todo o resto. Pai, parceiro, trabalho e tudo, tá? O que pode ter acontecido com a Diana há 25 anos atrás, que ela pode ter vivido um segundo conflito de separação ou uma situação que gerou um sentimento de dupla perda ali, de dupla separação. Para que servem os cotovelos, Diana? Apoiar. Apoiar para o quê? Separar, para poder ter espaço. Então, o que pode ter tido com contato com o teu cotovelo, que pode ser apoiado, eu queria me separar, ou, simbolicamente, eu estava tentando apaziguar duas possíveis situações relacionadas, de um lado, filhos ou mãe, do outro lado, relacionada a pai, trabalho, parceiros. O que você lembra dos seus 33 anos de idade, de situação de estresse? Nossa, olha, eu estou conseguindo identificar aqui. Eu namorei 6 anos com o Léo, e aí nós casamos. E durante o namoro, a família dele não quis mais que eu relacionasse com ele. E só voltaram a relacionar quando eu tive o primeiro filho, que foi com 30 anos. E aí, eu acredito que veio o medo deles manipularem meu filho, ou tomarem meu filho, alguma coisa nesse sentido. É exatamente isso. Não é alguma coisa nesse sentido. Você consegue ver o duplo conflito de separação aqui? Ó, de um lado eu tenho medo de perder o meu filho, e do outro lado eu tenho medo de perder o Léo, porque se a família dele manipula ele, pudesse manipular ele, eu posso ficar sem os meus filhos e eu posso ficar sem o Léo. Entende? Você já viveu um conflito de separação, que era o quê? No primeiro momento, durante o relacionamento, você correu o risco de ficar sem o Léo. Olha que legal. Né? E aí, quando o teu filho nasceu, eu entrei no segundo conflito de separação. Que agora eu tenho medo de, além de poder ficar sem o Léo, eu ficar sem o meu filho. E eu acabo vendo isso como um atentado à minha integridade. Faz sentido? Eu estou me sentindo uma violência na minha integridade. A família do Léo, o que ela está fazendo, ou a maneira com que ela está agindo, isso pode ser uma violência para mim. Por isso da psoríase. Olha, interessante. Entende? E você entende que, por mais que talvez você já esteja mais segura, o teu filho já tem 28 anos, 24, ele já tem discernimento e tal, mas ainda provavelmente pode ficar com receio do que vão falar de mim, do que as coisas podem acontecer, podem distorcer a minha imagem, agora vem as minhas netas. Faz sentido isso para você, Diana? Faz. Muito. E você entende o porquê do joelho? O joelho, Diana, é direcionamento. Então, a cabeça da Diana ficava, qual é a direção que eu tenho que tomar? Quais as atitudes que eu tenho que tomar para eu não ter essa minha perda dos meus filhos? Para não correr o risco de ter essa separação? Ou, às vezes, até mesmo se sentir
submissa, porque o joelho ele tem essas duas conotações. A gente vê muito isso lá dentro da formação, né? No módulo que a gente tem, joelho, ele faz duas conotações de direcionamento. Então, a direção que eu tomar na minha vida, o joelho vai apontar para eu ir naquela direção, ou de submissão. O que é submissão? É a palavra para ser submissão, mas às vezes até mesmo entra com a conotação de respeito. Porque, por exemplo, quando a gente vai numa igreja, o que muitas vezes a gente faz? Ajoelha. Ajoelha por respeito, né? De alguém superior a gente, ou algo, né? A gente olha isso até nos animais. Um animal que você vai dar uma bronca, o que ele faz? Ele abaixa, dobra os joelhos, mostrando submissão. Então, às vezes, a própria Diana queria deixar de sair dessa situação de submissão para não correr o risco de perder. Faz sentido isso para você? Faz. Muito. E aí, ó, a falta de energia, Diana, né? Que eu quero ficar quieta, como se eu não tivesse vitalidade, como se tivesse a sensação de cansaço ali, às vezes até físico e mental. É essa falta de energia que você sente, Diana? Isso né? mesmo. Entra no conflito de suprarrenal, que é um conflito de direcionamento. Provavelmente você é uma pessoa, por ter esse território, o principal território da Diana é família. Então, família, para mim, é muito importante, né? E provavelmente você fica na autocobrança de quais são as atitudes que eu tenho que ter, qual é o caminho que eu tenho que tomar, será que eu vou estar no caminho certo, o porquê que eu não consegui mudar isso ainda. Você tem essa autocobrança, Diana? E relacionada ao que essa cobrança? Ao que os outros vão pensar, né? Ao que a minha imagem, né? O medo de mudar aquilo que eu construí, a imagem que eu construí. Né? Medo de pensarem mal de mim, porque foi o que aconteceu com a família dele. Né? Eles interpretaram o meu jeito de uma forma e aí me recusaram e aí eu fiquei perdida. E deixa eu te... E é essa fala que às vezes a gente escuta do cliente, eu fiquei perdida. E esse é o conflito de direcionamento. Agora, você vive a tua vida, Diana, se controlando, né? Com certeza. Eu sou muito disciplinada. Você vive a sua vida pautada nessa preocupação. Eu não posso ser espontânea. Eu não posso ser o meu jeito, porque podem pensar algo não, de mim. Eu sempre me achei inadequada. O meu jeito inadequado, e até no local de trabalho, eu percebo muito as reações, né, das pessoas e sempre interpreto que não estou sendo agradável. Então, eu me cobro muito nesse sentido. Mas o que faz você achar o teu jeito inadequado? A reação das pessoas. Como é que é essa reação, para eu poder entender, Diana? Não, pois é, eu é que interpreto, né? Pode até não ser. Mas é uma reação assim de fazer cara feia, ou sair de perto, ou fazer uma crítica, né? Ah, nossa, você é muito isso, você é muito aquilo. E desde quando você tem essa sensação de se sentir inadequada? Há muito tempo. Eu acho que desde criança. E você lembra de alguma situação? Por que eu estou te falando isso, Diana? Lá dentro até da formação, a gente tem um módulo que a gente chama de vazios emocionais. Os vazios emocionais que muitas vezes a gente constrói, eles geram padrões emocionais negativos de pensamento. Então, isso que você está me trazendo, de eu me ver de uma maneira inadequada dentro de um grupo, é um padrão emocional negativo, que é da privação emocional. Eu não posso expressar as minhas emoções porque eu posso ser julgadas, né? E acaba levando também ao padrão do isolamento social, que é eu achar que eu não vou
está sendo aceita pelo aquele grupo. O meu jeito, seja o meu jeito de ser, o meu comportamento, seja a minha aparência física. Então, isso tem uma característica muito lá da infância que pode ter. Você lembra de alguma situação onde você se sentiu colocada de lado na infância, onde você tentou interagir com algum grupo e te colocaram de lado, alguma coisa? Olha, a minha cidade é muito pequena, são 15 mil habitantes, Aham. e somos, todo mundo é parente, a maioria é parente, é uma família só. E o meu pai, ele tinha, o lado político dele era contrário ao dos parentes. E os parentes era quem eu convivia, as primas, os primos, todos eram, né, de um partido político, e meu pai era o contrário. Eu acho que isso interferiu sim, porque aí tudo eu achava que era porque eu não era daquele, né, do mesmo partido político, da mesma ideologia, sei lá. E você também nem podia ser, né? Se você quisesse, você também não poderia ser, porque se você fosse, você não receberia o amor do seu pai. Pois é, é mesmo. É complicado, né? Fiquei entre a cruz e a espada. E você consegue hoje perceber que você não precisa mais disso? Pois é, eu posso até perceber, mas eu acho que tem alguma coisa que ainda me prende lá. Tá. Então Nesse, vamos lá. né? Eu vou pedir para você fechar os olhos. Isso, se colocar numa posição confortável. Diana, a gente vai fazer só uma visualização para a gente saber se tem alguma situação específica ali que possa estar te aprisionando e dificultando a tua mudança de percepção. Porque hoje, Diana, você é uma mulher de 58 anos, que você construiu a tua família, que você já tem os teus filhos, que tem duas netas lindas. Você não precisa mais da aprovação de ninguém para viver a tua vida. Faz sentido isso para você? Faz muito. Que bom. Então fecha os olhos, puxa o ar fundo pelo nariz, Diana, solta pela boca. Isso. De novo, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Isso. Mais uma vez. Isso. Mantendo essa respiração, Diana, eu quero que você sinta seu corpo relaxar. A cada respiração, vai sentindo a sua coluna relaxar, o seu quadril bem apoiado, seus ombros relaxarem. Vai se aprofundando cada vez mais em você, Diana. Cada respiração, você vai relaxando cada vez mais. Vai permitindo o teu corpo relaxar. Isso. E agora eu queria te convidar, Diana, você a visualizar, imaginar um lugar seguro, Diana. O seu lugar seguro. Um lugar onde você se sinta protegida, onde você se sinta tranquila, em paz. Esse lugar ele pode ser na natureza, como se fosse uma mata, uma floresta, uma praia, ou ela também pode ser um local, ou até mesmo um cômodo, um quarto. Talvez você conheça esse lugar, talvez você não conheça esse lugar. Você já conseguiu achar o seu local seguro, Diana? Consegui. E qual é? Você pode falar ele para mim? Debaixo de uma árvore imensa, uma mangueira, Ai, no que legal, quintal, no quintal da casa dos meus pais. que legal. Então sente, Diana, sente essa segurança, né? Sente o cheiro, às vezes, da manga, da mangueira ali, né? Se estiver ventando, sente o vento tocando a tua pele. Isso. E eu gostaria de te convidar agora, Diana, de você ficar em pé, embaixo dessa árvore. Não, fica de olho fechado na visualização mesmo. Entendi, Isso. entendi.
Na visualização. Isso. Volta lá para a mangueira. Quando você chegar lá de novo, você me avisa. Cheguei. Isso. Se conecta com esse teu local seguro. E mantendo os olhos fechados e dentro da visualização, quero que você visualize você ficando de pé, Diana, e que você olha para os seus pés e você vê que surge, né, uma linha branca. E você começa a andar por essa linha branca, Diana. E conforme você vai andando por essa linha branca, você vai percebendo que os anos vão passando e que você vai retrocedendo, né, na sua idade, vai se tornando uma adulta jovem, né, vai se tornando um adolescente, vai se tornando uma criança na tua pequena infância. Eu queria que você fosse até um determinado momento, Diana, que você se sentisse ali, uma situação que te fez você se gerar inadequada. Que você teve o medo de não ser aceita, de não pertencer, de não fazer parte de algo. E isso pode ter sido até quando você era bebezinha, neném. E mesmo que você não lembre que você possa ter vivenciado isso, você sente, porque cada célula do nosso corpo sabe. Você consegue localizar alguma situação, Jana? Tem uma situação que a minha irmã mais velha, que eu, é 4 anos mais velha que eu, ela responde meu pai assim, posso sair da mesa? A gente estava Aham, tomando refeição e ela sai e ele não fala nada. E aham, aí eu faço a mesma coisa. E ele me aham. xinga, ele me xinga, nossa, Isso. acaba comigo. Tá Eu vi ótimo. essa diferença, né? Congela essa imagem, Diana. Congela essa imagem, né? E se conecta com a emoção que essa Diana. Quantos anos você tinha nessa imagem, Diana? 6 ou 7 Aproximadamente. anos, 6 ou 7. Isso. E o que que você sentiu naquele momento, com 6 ou 7 anos, Diana? Eu senti que eu não era aceita, que era diferente comigo, né? Aham. Comigo era pior, né? E o que que o seu pai falou? Você lembra mais ou menos do que ele falou? Ele falou assim: que isso? Mais respeito. Olha como que você fala comigo. Nossa, Uhum, e ele era muito bravo. uhum. Isso. Se congela, pega essa sensação, Diana, da criança de 6 e de 7 anos que ouviu algo que ela não esperava do pai, daquele que tinha como uma referência, que esperava sentir o amor, e que sabia que a atitude dela não era para ir contra o pai dela, mas apenas talvez repetir um comportamento que a irmã dela mais velha teve e que ela achava que estava tudo bem fazer o mesmo comportamento. Eu quero que você se dê a oportunidade de falar. Deixe essa criança de 6, 7 anos de idade falar para o pai dela o que ela gostaria de falar. O que que você tem vontade de falar para o seu pai? O que que você gostaria de explicar para ele? Talvez você não teve oportunidade, Diana. Que, que eu nunca desobedeci. Que eu, Uhum, que eu amo e queria que ele me amasse como ele amava minha irmã. uhum, uhum. Que era muito importante para mim. Esse amor, esse apoio, Então fala isso para o essa seu pai. aceitação. Visualiza, Diana, porque mesmo que hoje ele não esteja presente, mesmo hoje ele estando num outro plano, né? Você com 6 anos pode falar isso. Fala, pai, eu só queria que o senhor me amasse. Eu queria que o senhor entendesse que eu não quis te desrespeitar. Eu sou só uma criança.
Eu não sabia que essa atitude ia gerar tanto desagrado no Senhor, mas que eu te amo. E eu queria sentir esse seu amor. Eu me senti diferente, papai, da minha irmã. E eu não sou diferente. Eu também posso existir do meu jeitinho, do jeitinho que eu sou. Talvez você fosse uma criança mais agitada, talvez fosse uma criança mais alegre, talvez fosse uma criança mais espoleta, como se falava, né? Mas você era a melhor criança que você podia ser. Ali você só queria receber amor. Fala isso para ele. Diana, pode falar em pensamento, se você não quiser repetir, mas pode entrar nessa conexão com ele. Isso. Quando você fala isso para ele, o que que o seu pai sente, né, nessa imagem, Diana? Ele percebe o Isso, equívoco isso, e me pede perdão. isso. Ele E fala que me fala. ama. Ah, Ele fala que me ama muito. então, então agora, Diana, vai lá, você pequenininha, e recebe o colo do seu pai. Vê se ele permite você sentar no colo dele e abraçar ele. Isso. E fala para você, papai, eu tomo o seu colo e eu trago a sua força. Sei que posso seguir a minha vida com a sua força e a sua segurança, sendo quem eu nasci para ser. Tá tudo bem se eu fizer diferente. Tá tudo bem se eu for diferente. Como que essa Diana de 6 anos fica tomando esse colo do papai dela, Diana? Nossa, no maior dengo. Que bom. Fica Que bom. alegre, fica feliz, né? Que bom. Mantenha os olhos fechados, né? E agora eu queria que você congelasse essa cena de você, Diana, de 6 anos, tomando o colo do seu pai. E agora você, Diana, de 58 anos, se projeta lá para essa cena. E olha essa cena. Como que você, com 58 anos, vê essa cena? Diana, do seu pai te acolhendo, te pedindo desculpa, reconhecendo que ele não agiu de maneira, né, direita com você, não porque ele é menor do que você, porque a Diana continua sendo menor do que o papai, mas percebendo que ele poderia ter agido diferente, porque você era só uma criança. É um alívio tão grande. Isso, Ai, é uma sensação maravilhosa de aceitação, de isso, acolhimento. Que isso, gostoso. É isso. muito A- bom. Agora vai lá você, Diana, nessa cena, se aproxima perto da Diana, de 6 anos, fica na altura dos olhos dela e fala para ela: tá tudo bem, a gente pode ser quem a gente veio para ser. O papai só deu aquilo que ele podia dar. Isso não quer dizer que ele não nos amava. Pelo contrário, ele nos ama. Ele só era rígido porque ele queria o melhor para a gente. Ele está te dando o colo. E hoje eu sinto esse colo. E entendo que eu posso ser quem eu vim para ser, sem precisar me preocupar com a aceitação dos outros. Ser apenas quem eu vim para ser. Como que a Diana se sente falando isso para a Diana de 6 anos? Livre. Nossa, como se tivesse tirado um peso enorme dos ombros. Que delícia. Que Isso. sensação gostosa. Que bom. E essa? Nossa, que Agora, alívio. se despede, fecha os olhos, se despede dessa cena, dessa Diana. Se você com 58 anos quiser dar um abraço no seu pai e ele permitir, pode dar um abraço no seu pai, abraçar vocês três ali. Isso. Isso.
Isso. Muito bom. E agora vem caminhando de volta para o seu lugar seguro, Diana, sentindo toda essa força, sentindo toda essa liberdade, entendendo agora que você pode ser quem você é, você não precisa ter medo nem, né, controlar os seus impulsos, que você é realizada, que você já conquistou tudo aquilo que você poderia conquistar, os seus filhos, os seus netos, isso, que você não precisa mais ter um medo da separação e nem de se separar de quem você é, para poder ser aceita e assim não correr o risco de perder aqueles que você ama. Quando você chegar no seu lugar seguro, você me avisa. Cheguei. Isso. E vem voltando então para agora, para o momento presente, vem mexendo um pouquinho o pescoço, os braços. Quando você se sentir confortável, pode abrir os olhos. Nossa, mãe. Que viagem. Isso. Como que você está se sentindo, Diana? Nossa, estou me sentindo outra, leve, livre e solta. Que Muito bom, bom. que bom, que Nossa, bom, muito que bom, que bom. O que é importante entender, tá, Diana, dentro de todo esse processo que aconteceu? Por você ter vivido, talvez não só essa situação, mas algumas outras situações semelhantes a essa na tua infância, mas essa foi uma das mais marcantes, provavelmente, porque o teu inconsciente trouxe isso, você entrou num padrão de não aceitação de quem eu sou, de que eu talvez não possa fazer as coisas que eu tenho vontade, que eu vou ser julgada, que eu vou ser, né, criticada, e acaba carregando esse padrão, que é quando você faz algo que, se alguém olha de uma maneira diferente, o que teu inconsciente projetava era aquela sensação de que fiz algo errado. E aí entrava nesse padrão de não aceitação. E aí, por você ter vivido o que você viveu com a família do teu marido, isso te trouxe um primeiro conflito de separação. O primeiro conflito, na verdade, de separação era lá atrás. Se eu não for do jeito que as pessoas querem, eu corro o risco de não ser amada, de não ser pertencente. Isso já é um conflito de separação. Então, eu tenho que me separar de quem eu sou para poder ser aceita. Você reviveu isso quando você começou a namorar o Léo. Que aí a família dele não entendia o teu jeito, então eu corri o risco de perder o Léo. E aí o segundo conflito mais intenso que você viveu, que é como se agora que eu não posso ser eu, quem eu realmente quero ser, porque eu posso também correr o risco de perder meus filhos. Porque eles podem manipular os meus filhos, eles podem... E isso que deu origem à sua psoríase. Né? E esse sentimento de falta de energia é porque você sempre está nesse conflito ativo de que eu sempre estou tentando controlar as minhas atitudes, me questionar se o que eu estou fazendo é certo ou errado, para não ser julgada. E aí isso te ativa esse conflito da suprarrenal. Como que você se sente agora? Nossa, desamarrada. Sinto Essa é a, livre. essa é a Não, tá verdadeira muito Diana. bom. É uma sensação que eu acho que eu nunca senti. Essa é a Nossa, verdadeira Diana. e tô suada. Não sei por que eu suei Sim. tanto nessa viagem. É porque você entra no estado de alerta porque você a gente está buscando a causa raiz. Então, Ah, é normal, né? E agora, depois me dá um feedback, espera mais ou menos uns 7 dias, pode ser até um pouco antes, tá, Diana? Mas me dá um feedback de como que tá as psoríases, porque a tendência é desaparecer, legal. tá? Pode ser que ela fique um pouco mais avermelhada nos próximos Ah, dias, tá? Então isso não quer dizer que você vai estar entrando em crise ou que vai estar piorando, não. Porque quando a gente entra na fase de resolução, o corpo ele coloca muito aporte sanguíneo para regenerar aquele local. Então é normal ficar mais avermelhada naquela região. Mas é porque você está na etapa de cura. E aí me diz como você vai estar daqui uns 7 a 10 dias para ver como que ficou. E como que ficou a tua vitalidade também. com certeza. Tá bom? Me Vou manda a te dar mensagem para o... eu poder compartilhar aqui com o pessoal que viu a live e acompanhar, e a gente poder acompanhar toda essa mudança. Tá certo. Tá bom? Valeu Obrigada. a pena, Muito Diana? obrigada. Nossa Senhora, demais!
Demais. Que bom. E olha que eu já fiz muita terapia na minha vida. E tratamentos também, né, para psoríase. Tratamento Aham. convencional, não convencional e E alguma não. chegou nessa causa raiz que a gente trabalhou hoje, Diana? Não, não, nem perto. E é possível. É só a gente saber o que olhar, o que buscar, o É, que identificar. Né? Não é verdade. olhar os traumas que a gente viveu na nossa vida, mas orientado, dentro de um passo a passo. Por quê? Porque os sintomas eles estão mostrando isso pra gente. Gratidão, Muito tá? bom. Muito, muito, muito Ó, obrigado, Giana. eu que agradeço muito a você, toda a equipe e todos que estão assistindo. Obrigado, Obrigada. tá? Qualquer coisa, manda Coração. mensagem, tá bom? Tá jóia. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau. É isso aí, né? Ver como que a gente consegue, né, chegar lá na causa raiz de todo sintoma. Você consegue perceber que já no primeiro atendimento, o alívio que a gente consegue proporcionar. Olha o que ela falou, já fiz vários, já busquei várias alternativas, tratamentos convencionais, sem ser convencionais, para tratar a psoríase e nenhum com resultado. Por quê, gente? Porque nenhum estava olhando a causa raiz. Provavelmente todos esses tratamentos estavam com foco de olhar apenas o sintoma. Eu quero fazer desaparecer aquela psoríase, mas enquanto não trabalha essa causa raiz, o corpo ele vai ficar projetando sempre os mesmos sentidos, sempre os mesmos sintomas ali. A gente precisa chegar lá na causa raiz. E é simples. É só a gente seguir um passo a passo que o método IMTI ele te proporciona, que é justamente identificar como a gente fez, eu sei o que está por trás da psoríase, então eu sei o que buscar, eu sei o que mapear. Depois a gente foi buscar dentro da história de vida dela, né? Essa situação traumática que gerou essa desconexão dela com ela mesma. Ali é a primeira separação, gente. Quando eu não. Entende que quando toda vez eu fico pensando do que eu vou fazer, eu estou me separando de mim. E ela precisou apenas de um duplo conflito de separação para gerar a psoríase, tá? Então você tem todo esse passo a passo e você tem a possibilidade de fazer isso para você, né, se tornando um terapeuta da tua própria vida, com o conhecimento que você tem dentro da formação terapeuta MTI, né, auxiliar os teus familiares a também se curarem de seus sintomas e de suas dores, né, e também se tornar um terapeuta profissional, se assim quiser, né, e se tornar um verdadeiro agente de cura, ajudando outras pessoas a melhorá-las, tá? Mais uma vez, Diana, gratidão por compartilhar a tua história e mostrar que sim, é possível a gente fazer um tratamento eficaz num primeiro atendimento e é muito simples, gente. É muito simples, é só seguir um passo a passo que você aprende dentro da formação terapeuta MTI e isso independe se você é da área de saúde ou não, tá bom?